Olá, gente! Então, hein? Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca em caso de estupro, né? Para quem não tá sabendo dessa história, né? Ano passado, né? 2023, Cuca foi contratado pelo Corinthians e imediatamente foi vítima de um boicote e até mesmo de ameaças, né? Sua família toda foi ameaçada, né? Sua mulher e filhas foram ameaçadas, né? E, e que ironia, né? Um monte de jornal aí chegou a cancelar o Cuca, mesmo depois dele ter tido tantos trabalhos, né? Como treinador após esse caso, né? Tudo realmente ficou pior quando ele assumiu o cargo do Corinthians, né? Agora a Justiça da Suíça anulou a condenação de Cuca, né? Nesse caso, né? Decisão se deu por irregularidades no processo aberto em 1989, mas não significa que técnico tenha sido inocentado. O mesmo vale para o Lula, né, mídia? Né? O mesmo vale para o Lula, né? Foi basicamente a mesma coisa. Na verdade, o caso do Cuca foi pior, porque ele foi condenado sem ter tido defesa, né? Ele não pôde se defender durante todo o processo. Ele foi condenado à revelia, o que é um absurdo, né? No cível, isso existe porque realmente o cível é um processo mais formal e etc. No caso do penal, você não pode admitir, você não pode admitir condenações à revelia, porque é uma coisa mais séria, envolve liberdade, envolve outras coisas, né? Enfim. E o Cuca, eu acho que uma das coisas que ele falava é que ele foi julgado à revelia, que isso é um absurdo, não sei o quê. E olha só que coisa, a Justiça da Suíça acatou o pedido da defesa do Cuca de que, olha, realmente essa condenação aqui não tem validade, né? Ela é nula porque ela é irregular, né? Porque ele não teve direito de defesa, né? Imagina só, né? Imagina só. Só que o Cuca não foi triplamente condenado igual uns aí que agora é um presidente da República, né? O Cuca ele não teve direito à defesa. O Lula em momento algum não teve direito à defesa. Ele sempre teve direito à defesa, o que a esquerda diz que não, né? O que é uma mentira, né? Mas enfim, o Tribunal Regional de Berna, Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que condenou o treinador de futebol Cuca por estupro e coação de uma menina de 13 anos. O episódio ocorreu em 1987, quando o Cuca ainda era jogador, durante uma excursão do Grêmio à cidade. O episódio ocorreu nesse dia, mas não quer dizer que os fatos sejam verdadeiros, porque aquilo, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Né? É muito engraçado como isso não vale para um tal aí de Molusco, que é presidente da República do Brasil. Né? Mas para outros é o inverso. Né? Então, durante uma excursão do Grêmio à cidade, a decisão foi divulgada na quarta-feira, dia 3 de janeiro, pela defesa do treinador. Em maio de 2023, os advogados de Cuca solicitaram à Justiça Suíça um novo julgamento, sob o argumento de que, à época, o técnico havia sido condenado sem representação legal. Com isso, em 22 de novembro, a juíza Bettina Boschler deferiu a argumentação da defesa do técnico e deu o caso como concluído no mês seguinte, em dezembro. No entanto, o Ministério Público da Suíça determinou que um novo julgamento não poderia ser aberto, já que o crime prescreveu, e sugeriu que a pena fosse anulada e o caso extinto. Então, né, enfim. De qualquer forma, o próprio Ministério Público aqui disse que a pena, sugeriu ali que a pena fosse anulada e o caso extinto, ou seja, ele não teria nada, ele não estaria devendo nada à Justiça da Suíça. Olha só que coisa, né, meus amigos, né? Quem diria que a esquerda cancelou tanto o Cuca por um caso que, desde o início, já foi um absurdo, né? Ter sido julgado à revelia, né? Mas um molusco de 9 dedos aí, né? Que foi triplamente condenado, teve a sua sentença, todas as suas decisões foram todas anuladas, né? Por um tribunal que a gente já sabe que é amigo de Lula, né? Eles são ali companheiros do Lula, né? O STF é um tribunal, né, político aliado ao Molusco, né? Todos nós já sabemos isso.
e é como se essa anulação não significa nada. Até porque se no momento posterior a corte for reformada, eles podem falar, ah não, né, o Lula agora ele pode, agora nós mudamos nosso entendimento, o Moro foi totalmente imparcial. Imagina, né, porque eles mudam tanto o entendimento deles, né, num outro momento eles podem mudar, e quem que vai questionar o STF? Ninguém, né? Não tem nada acima dele. Nada acima deles, na verdade, criou toda uma questão ali de insegurança jurídica, né? Como parte do processo, Bochler também determinou o pagamento de 9.500 francos suíços, que chega a valer aí 55 mil reais, 55.300 reais ao treinador. O valor anterior era de 13 mil francos, mas foi reduzido por causa de descontos processuais. A anulação da sentença, porém, não significa que Cuca tenha sido inocentado pela justiça suíça. A decisão se deu por irregularidades no processo aberto em 1989 e a impossibilidade da abertura de um novo julgamento. Parece que a vítima também ela morreu, né? Ela já morreu, então é aquilo, né? Fica mais difícil ainda, né? Que olha lá, caso Cuca, a justiça suíça, né? Descobre que jovem abusada, teoricamente abusada por jogadores do Grêmio em 1987, morreu. Então, tribunal tentou localizar a vítima, né, devido à reabertura do caso, mas ela morreu, parece que morreu em 2008, alguma coisa assim, enfim. E herdeiro não quis participar do processo, então dificultou ainda mais, né? É aquilo, por um erro processual, né? A justiça da justiça da Suíça não poderia ter deixado isso acontecer, né? Você não dá um direito de defesa para o acusado, torna o processo nulo, né? Não tem como, né? E como passou tanto tempo, quando você anula uma condenação desse tipo, ela é totalmente retroativa, volta lá no período inicial. E aí, né, tem essa questão da prescrição, o Lula também aconteceu a mesma coisa, já teve essa anulação e depois o caso foi prescrito, né? Não tem como a justiça mais processá-lo por esse delito, né? Então aí é aquilo, né? Você tem a anulação, não tem mais a condenação, você teve a prescrição, o cara não deve nada à justiça, né? Mas é interessante que eles falam aqui que ele não teria sido inocentado. É verdade, mas em tese todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Então, se uma coisa vale para o Lula, ele não é mais ficha suja, né? O tanto que o Lula conseguiu concorrer. Então, no caso, vale para o Cuca também, né? Olha só que coisa, né? Em nota divulgada pela assessoria, Cuca comentou sobre a decisão do tribunal. Hoje eu entendo que deveria ter tratado deste assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus. Cuca atuou como jogador profissional por 12 anos, entre 84 e 96, até que foi pouco, né? Na posição de atacante, mas foi como técnico que ele se notabilizou no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro, onde venceu o Campeonato Brasileiro de 2021 e a Copa Libertadores da América de 2013, além da Copa do Brasil de 2021, né? Ele conseguiu ganhar, acho que a tríplice coroa em 2021, né? Ele ganhou Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Realmente ele ganhou tudo nesse ano aí, né? No entanto, o caso só retornou à mídia anos depois, quando o Cuca assumiu o comando do Corinthians em abril de 2023. O clube paulista é conhecido por ser figura presente em pautas sociais e a contratação do treinador desagradou parte da torcida. Se fosse o Lula, a torcida ia adorar, né? Porque é o ladrão de estimação deles, né? Marcada por protestos, a passagem do treinador pelo clube paulista durou apenas 7 dias. Durante o período, Cuca foi pressionado por torcedores do time e por jogadoras da equipe feminino do Timão pelo caso, levando-o a deixar o cargo. Enfim, olha só que coisa, hein?
Será que ele não vai processar todo mundo? Ele deveria, né? Porque mancharam totalmente a imagem dele e fizeram um cancelamento aí com um caso que agora está anulado, né? Não tem mais condenação, né? Não tem mais condenação. É aquilo, ele não deve nada à justiça, ele não deve mais nada à justiça. Olha só que ironia, né? Enquanto isso, esse mesmo argumento, esse mesmo argumento, né, que eles tanto fizeram para criticar o Cuca, que não, ele não é mais inocente, ele não é inocente por causa disso. Esse argumento não vale para o Lula, né? Porque o Lula é o bandido de estimação deles, né? A grande diferença é que esse caso ele foi muito estranho mesmo, porque ele não teve direito de defesa, ele não teve um representante na justiça. Então como é que você fica, né? Como é que você leva uma decisão a sério desse tipo, né? Aquilo, apesar de, né, desse caso, né, ser grave, né, a acusação ser grave, vocês têm que entender uma coisa, que o processo, quando acontece esse tipo de coisa, erro é exclusivamente do Estado que não verificou esse tipo de coisa, porque aquilo, a posterior, né, depois dessa cagada, a decisão pode ser revista e aí ter anulação, depois você tem prescrição, porque o tempo, né, do processo se passou e ninguém questionou nada, mas aí depois questiona, aí o caso acaba sendo anulado de forma correta, né, porque não tem o que fazer. E olha só, né, o cara teve a condenação dele anulada. Mas aí, será que se continuarem, né, se um dia ele tiver um cargo, continuarem insistindo nesse caso aí, não pode fazer igual aquele cantor lá, o Caetano Veloso não fez, né? Porque o Caetano Veloso começou a processar todo mundo que acusava ele de ter praticado estupro de vulnerável, né? No caso seria pedofilia, né? Ele meteu um processo em todo mundo. Em muitos desses casos ele ganhou, a grande maioria desses casos ele ganhou. No caso do Cuca também, agora não tem mais condenação, nem isso se você tem mais, né? E aí, como é que fica? Como é que fica, né? É aquilo, né, gente? Não esperem por pensamento correto da esquerda, né? Porque foi a esquerda que criticou, que cancelou tanto o Cuca, né? Ele estava assim condenado na época, mas agora teve anulação, ou seja, né, ele estava certo no argumento dele, né, pelo menos na questão da defesa, que ele não teve chance de se defender. Né. Isso já sabíamos na época, realmente eu até levantei essa questão, falei, olha, se ele não teve direito de defesa, muito provável os casos sejam anulados. Sendo anulado, não tem mais validade nenhuma a condenação. Né. Enfim... Parece que teve aqui... eles falam aqui do caso, né? Mas, ó, eu vou pegar aqui, ó. Além de levar à anulação da condenação do técnico Cuca por relação sexual com uma menor de idade e coação, a reabertura do processo na Justiça da Suíça elucidou uma pergunta que pairava sobre o caso. O que teria ocorrido com a vítima? Sandra Pfafli, alguma coisa assim, não sei, Pfafli, alguma coisa assim, não sei pronunciar esse nome, que no escândalo de 1987 tinha 13 anos, já não é mais viva. Esse é o problema, né? A descoberta foi feita pelo próprio Tribunal Regional de Berna, Mittelland, que tentou localizar a moça diante da reabertura do caso no ano passado. O gabinete da juíza, né, a Bettina, informou que ela já havia morrido, mas descobriu um herdeiro, um tal de Sven, que optou por não entrar no processo. Então é aquilo, né? A morte teria ocorrido cerca de 15 anos depois do episódio de abuso sexual envolvendo Cuca e outros 3 jogadores do Grêmio num hotel em Berna, onde o time participava de uma excursão, ou seja, ela tinha em torno de 28 anos quando faleceu. Foi isso mesmo que eu tinha falado aí, né? Ela tinha em torno de 28 anos quando faleceu. No ano passado, o advogado de defesa da jovem, na época, Willy, afirmou em entrevista ao site UOL que ela havia tentado suicídio. É importante deixar claro, porém, que não há informação pública sobre a causa da morte da moça. Né? Aquilo, né? Isso aqui vai ser para sempre um mistério, né? Isso aqui para sempre vai ser um mistério, né, gente? Infelizmente, aí nós nunca vamos saber realmente o que aconteceu ou, né, o que se deu nesse dia, nesse ano, né?
até porque esse é um dos grandes problemas, né? A gente não sabe, não tem como saber, né? Então você tem que levar um processo à frente de forma muito responsável, né? Porque você pode manchar a imagem de uma pessoa ou você pode também deixar aí de punir uma pessoa que realmente cometeu o delito. Mas aquilo em regra, como quem tem que provar é a justiça, em regra, Cuca é inocente, sim. Em tese, ele não deve nada à justiça da Suíça. A grande diferença desse caso, do caso do Lula, é que teve o aspecto político. No caso do Cuca, é evidente, a gente não tem o que fazer, ele não teve representante, ele não teve defesa, né? O caso em si já morreu, né? Não tem muito mais o que falar sobre isso, né? Cuca, a questão aí é que ele nem pôde se defender, não foi o que aconteceu com o Lula, né? Só dando uns parâmetros aí de comparação, né? Mas enfim, é isso, né? Vamos ver se vai ter nota de retratação, né? Vamos ver se alguns clubes aí vão se retratar, né? Ou alguns jornais vão se retratar por terem falado um monte de absurdo do Cuca, né? Mas é isso, né? Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação e inscrevam-se no meu canal no Rumble usando o VPN. Um abraço.